Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Abram comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Amém, Jesus, glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Perdão, irmãos, Lucas 6. A idade está me afligindo já. Lucas 6. Isso, Lucas 6, versículo 46 em diante, que nós vamos ler. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por tê-la sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando. Esta passagem, irmãos, ela está no finalzinho, né, do Sermão do Monte, tanto em Mateus como aqui em Lucas. E eu meditando nessa palavra durante a semana, que eu medito na palavra que eu vou ministrar no final de semana, pelo menos umas 4 ou 5 vezes durante a semana, oro, falando com Deus. E estava observando, né, a forma como Deus trabalha, né? A Bíblia, ela é muito enfática. Essa palavra enfática, né, ela vem do grego, que significa mostrar, fazer ou aparecer. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos faz ver aquilo que nós temos que ver, e ela faz aparecer. Quando nós lemos a palavra de Deus, através de oração, quando nós clamamos, né, o Espírito Santo de Deus para trazer sobre nós a revelação da palavra, ela aparece, a gente consegue entender a palavra, porque nós podemos até não concordar, né, como cristão, com a forma como o pregador ele faz a exegese. Exegese hermenêutica é a forma como o ministrante ele lê e interpreta a Bíblia. A gente às vezes pode até não concordar com isso, mas não tem como negar que quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala claramente com cada um de nós, né? Não tem como. Quando nós lemos, e eu estava observando aqui, assim, em toda a Bíblia, mas aqui Jesus fala conosco, né? Tipo assim, Jesus usa 2 fundamentos para nos orientar. Jesus fala de uma pessoa que é sábio e obediente, e fala de uma pessoa que é inteligente e desobediente. Por que sábio e inteligente? Porque a sabedoria vem de Deus. Então, quando você tem sabedoria, geralmente você é obediente a Deus. E quando nós temos a nossa inteligência, que todos nós nascemos, né, todo ser humano tem a inteligência, isso às vezes, dependendo do tamanho até da nossa inteligência, pode nos tornar desobediente. Quando a gente acha que sabe muito, quando a gente acha que não, eu sei como é que faz, eu sei como que resolve, e a gente às vezes se desvia da palavra de Deus. Isso é interessante que a gente nota
muito isso dentro da igreja, entre nós cristãos, que tem isso tanto na Bíblia quanto hoje em dia, né? A gente vê pessoas que recorrem a Deus, às vezes recorrem aos pastores, aos obreiros, às vezes recorrem até a profissionais para ser orientado. E é orientado, só que geralmente não pratica o que é orientado. Não faz aquilo que ele ouviu. Mesmo que por necessidade ele procura alguém para falar alguma coisa para ele, mas na hora de colocar aquilo na vida dele, ele não consegue. Ele não consegue colocar aquilo na vida dele, né? E aqui Jesus já começa fazendo um questionamento nesse primeiro versículo, quando ele fala aqui para nós aqui, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu quero trazer para os irmãos o significado da palavra Senhor no contexto hebraico, né, que é o contexto onde Cristo ali viveu, né, na época dele. O contexto Senhor, né, a palavra Senhor em hebraico significa Kyrios. Mas eu quero deixar para os irmãos o que significa, porque às vezes nós falamos Senhor meu Deus, meu mestre, é o Senhor, o Senhor é meu dono, mas às vezes nós falamos sem saber o que nós realmente estamos pronunciando. O contexto judaico é diferente do nosso, irmão. Quando nós chamamos, né, alguém de Senhor, às vezes é por respeito, questão de idade, questão de autoridade, normal. É só isso. O nosso contexto, né, no mundo atual, no Brasil principalmente. Mas o contexto judaico é diferente. Quando alguém falava Senhor, Senhor, que seria Kyrios, significa dono, proprietário, mestre, aquele que tem autoridade e poder supremo. Quando a gente chama alguém de Senhor no contexto judaico, eu estou falando que ele é meu dono. Eu estou falando que ele é meu proprietário. Eu estou falando que ele tem autoridade sobre a minha vida. Especialmente quando se refere a Deus e a Jesus Cristo, implicando em posse, ou seja, ele tem posse sobre nossas vidas, soberania sobre tudo, inclusive sobre a vida dos fiéis que são seus servos ou propriedade compradas por ele. A palavra refere que nós fomos comprados por Cristo a preço de sangue. Aí o Senhor Jesus fala aqui, ó: por que me chamais de Senhor? Fala que eu sou seu dono, que a sua vida me pertence, que é eu quem mando na sua vida, é eu quem tenho que direcionar a sua vida, mas vocês não fazem o que eu falo, vocês não fazem o que eu mando. Nós temos que nos atentar para isso, porque nós ouvimos, mas nós não praticamos. Nós ouvimos, mas nós deixamos, né? Aí eu pergunto para mim, por que nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não conseguimos obedecer aquilo que nos é orientado? Por que nós não conseguimos pôr em prática? Por que nós temos essa fragilidade? Por que nós temos essa, vamos dizer, inércia, essa preguiça de fazer aquilo que Deus pediu para nós fazer, aquilo que a palavra manda nós fazer? Mesmo, é até estranho, mesmo sabendo que algumas vezes nós vamos pagar um alto preço pela desobediência, nós desobedecemos. E aí isso me pergunta, por que nós fazemos assim? Por que nós não voltamos para a palavra de Deus, né? Mas aí o que é que traz sobre nós? Muitas vezes o que nos falta para nós todos como cristãos é honestidade. Ô pastor, isso pegou pesado. Você falou que nós somos desonestos. Nós somos desonestos conosco mesmo. Nós não temos coragem de admitir as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Nós não temos coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou mesmo fraco, mas me ajuda. Não. Nós preferimos, às vezes, esconder os nossos erros, achando que Deus não está vendo, não ser obediente, do que nos colocar numa situação de tipo assim, eu sou desonesto. Porque se nós falar para o Senhor, Senhor, eu sou desonesto comigo mesmo, o Senhor fala que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que buscar, né, o ombreiro, eu tenho que ser um ombreiro que maneja bem a palavra do Senhor. Mesmo assim, eu só leio a Bíblia a hora que eu estou lá na igreja e exponho lá naquele telão. Em casa eu não tenho tempo. Só que nós não temos coragem de falar.
Nós não temos coragem de nos colocar diante de Deus. E quando nós não nos colocamos diante de Deus, os obstáculos que estão em nossas vidas, eles não caem. Nós continuamos com escama nos olhos. Nós continuamos, com um capacete tampando a nossa mente, cegando o nosso entendimento da palavra do Senhor, cegando o nosso entendimento diante de Deus em áreas de nossa vida que precisam ser corrigidas. Todos nós, irmão, temos áreas em nossas vidas que nós temos que corrigir, mas nós não queremos. Por quê? Porque eu não quero reconhecer. E a ênfase de Jesus nessa passagem, é sobre o quê? Obediência. Melhor, não é a ênfase de Jesus nessa passagem. A Bíblia fala para nós, em todos os versículos que você lê, ela te remete à obediência. Ela cobra de nós obediência. Toda a Bíblia, só se você ler de de Gênesis a Apocalipse, ela está cobrando de nós obediência. Mas por que a Bíblia cobra tanta obediência? Porque todo pecado que você praticar, você pode notar que é desobediência da nossa parte. Todo tipo de pecado que você cometer é desobediência. A palavra de Deus, ela é enfática, ela fala para você, não faça isso, nós vai lá e faz. Isso aqui é pecado, não fofoca não, que isso aqui me irrita. Deus fala, que me irrita. 6 coisas me irritam, isso aqui eu abomino. A gente vai lá e faz. A gente faz o que Deus não gosta. A gente não presta atenção na forma como nós nos comportamos diante de Deus. Porque nós somos desobedientes. Mas por que eu sou desobediente? Porque eu não leio a Bíblia. Porque se eu for lá em Deuteronômio 28, eu vou ver lá que lá tem as bênçãos decorrentes da obediência. Mas em Deuteronômio 27:11, existe a maldição pela desobediência. Aí nós desobedecemos, coisas ruins acontecem em nossas vidas, situações ficam difíceis, eu não estou dando certo com fulano, o meu emprego não está dando certo, meu marido está isso, minha esposa está assim, meus filhos... E a gente às vezes, mas será o que está acontecendo? Para nós que somos cristãos, nós temos que saber. A nossa desobediência traz consequências nas nossas vidas. A palavra de Deus fala isso para nós. É só a gente ler que a gente vai entender. Porque o maior erro que nós cometemos é desobedecer. Desobedecer os princípios de Deus. Deus fala para você, não faz. Aí você vai lá e faz. Aí o que me falta, Obediência e persistência em fazer as coisas da forma que Deus manda, em praticar a palavra de Deus. Porque se eu praticar a palavra de Deus, o versículo próximo diz assim, todo aquele que vem a mim, todo aquele que vai a Cristo, todo aquele que aceita Cristo, que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ouve as minhas palavras e as pratica, aí vem, as pratica. Porque às vezes nós ouvimos até muito. A gente ouve o pastor pregar, a gente ouve os irmãos pregar, a gente às vezes ouve ministração do pastor na internet, a gente ouve o dia inteirinho. Porém, não é ouvir, é praticar aquilo que nós ouvimos. O nosso erro, o nosso defeito é a falta de prática. Porque olha o que a palavra fala, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, quando nós lemos a palavra, Cristo vai nos mostrar como nós devemos viver, Cristo vai nos ensinar, Cristo vai nos discipular e Cristo vai nos corrigir através da palavra dele. Só porque nós continuamos desobedecendo. Por que eu desobedeço? Porque eu não ponho em prática. Irmão, você pode puxar na sua mente, assim, olhar para dentro de você. Sempre quando nós desobedecemos, você pode lembrar assim, aquele dia assim, não era para eu fazer aquilo, eu fiz, deu ruim. Tudo que nós desobedecemos, deu ruim. Então, assim, nós temos que ver o que Cristo requer de nós, o que nós temos que fazer para que nós possamos ter as nossas prioridades. Porque, às vezes, irmão,
um dos problemas de alguns cristãos é que quando a gente vem para Deus, a gente não vem para Deus por amor a Deus, às vezes por uma conversão verdadeira. Alguns vêm a Deus em busca de um milagre, alguns vêm a Deus em busca de prosperidade. Não falou que se eu for lá na igreja e orar, inclusive se eu dizimar e ofertar, eu vou ganhar 100 vezes mais, vou ficar rico, né? Alguns acham que, tipo assim, não, se eu for lá, entrei na igreja, Deus vai me curar. E Deus cura, Deus prospera, Deus faz milagre. Só porque a maioria das pessoas eles não vêm para a igreja por causa de Deus. Ele veio por causa da prosperidade, por causa do milagre, por causa da cura. Eles querem isso, mas não quer o dono das bênçãos. Ele não quer aquele, né? Então, assim, ele é um crente que ele é apenas comovido. Ele ficou comovido. Nossa, Deus me curou. Que legal. Ou então ele ficou mexido emocionalmente, chorou, planteou. Eu tenho, entre idas e vindas, irmãos, eu devo ter no mínimo uns 40 anos de igreja. Já vi gente demais chorar. Já vi gente amassar o cigarro, nunca mais fumo, nunca mais faço isso, e no outro dia está fazendo. Emocionalismo. A pessoa não tem conversão verdadeira. Ele não tem um sentimento profundo de aceitação às coisas de Deus. E às vezes o que nos falta é esse sentimento profundo de eu ser um convertido e não um mexido emocionalmente. Porque às vezes quando eu sou mexido emocionalmente, eu não consigo praticar a palavra de Deus, eu não consigo dar frutos. Porque a minha cristandade é só aqui dentro. Na hora que eu chego em casa, às vezes se perguntar assim, terça, quarta, onde é que está a sua Bíblia? Eu não sei onde é que eu deixei ela. Será que eu trouxe? Não, irmãos. A Bíblia é a nossa espada. A Bíblia é a nossa fonte de vida. Nós temos que buscar, nós temos que ler, porque o homem que pratica a palavra do Senhor é semelhante a alguém que constrói, né? Constrói edificar a sua casa numa rocha, numa base sólida. E nós temos que entender isso, irmão. Mas aquele crente mais ou menos, aquele crente melindroso, o mais ou menos é aquele que está com o pé no mundo, outro na igreja. O melindroso é aquele que, se dependendo do que você falar com ele, ele não vem na igreja, emburra, é melindroso, você não pode falar nada para ele, um mimizento. Esse provavelmente está construindo a casa dele na areia. E essa construção de que eu estou falando aqui, que Jesus usou, é um simbolismo de casa que Jesus está usando para falar da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho. Uma pessoa que não tem uma base sólida, que está ali no trabalho dele, trabalhando mais ou menos, a hora que o patrão vira as costas, ele senta, ele pede para ir no banheiro e fica lá 2 horas enquanto alguém está fazendo o serviço dele, ele não está construindo o trabalho dele numa base sólida. O primeiro corte lá, o gerente vai fazer assim, ó, fulano, passa no RH. Por quê? Porque ele não tem uma base sólida, ele não quer trabalhar. O cara que constrói uma família, que constrói um lar, o homem, a mulher, o casal ali que constrói com mentiras, um dia a casa cai. Um dia a mentira vem à tona. Um dia a confiança vai acabar. Por quê? Porque não teve uma base sólida, não começou as coisas da forma que tem que começar. Alguém que entra na igreja, vem para o ministério, aí eu quero ser pastor, eu quero ser ungido, eu quero crescer dentro da igreja. Ele não tem base sólida. Você não tem que querer, você tem que ser chamado, você tem que conhecer a palavra, você tem que entender a palavra, você tem que ter no seu coração o desejo de servir a Deus. Não é o desejo de ser, não é o desejo de querer, é o desejo de servir. E às vezes isso nos falta. Às vezes eu até me entristeço. O meu dia hoje foi um pouquinho mais difícil do que o da pastora, né? Mas graças a Deus que
a situação nenhuma foi comigo, eu só apaguei fogo, né? Mas o fogo não foi na minha casa, em nome de Jesus, graças a Deus. Mas eu fico pensando, né? Que às vezes nós pedimos para Deus assim, ó, Deus me transforma, Deus me muda, enquanto lá no fundo eu não fecho as brechas, eu não abandono os meus pecados, eu não abandono os meus erros. Bom, não é Deus quem me transforma, Deus ele me dá a força, ele me dá o direcionamento. É eu que abandono os meus vícios, é eu que abandono as coisas erradas, ele só me fortalece, ele só me dá a direção. Não adianta. Se eu for um fumante e falar, mas eu quero parar de fumar, e todo dia você vai lá no comércio, compra uma carteira e fuma ela inteirinha. Deus não vai fazer, Deus não vai colar a sua boca, falar que você não vai fumar, não, ele não vai fazer. E coloca pessoas do seu lado para te instruir, para te dar uma estratégia, para você diminuir até você conseguir parar, para que você seja incentivado a ter força de vontade. Mas não, às vezes nós queremos só que, Deus, faz para mim. Não é assim que funciona, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Então as pessoas às vezes falam assim, Deus me transforma. Tem pessoa que pede oração para mudar algo que ele mesmo não quer abandonar. Aquele pecadinho de estimação, sabe? O cara tá lá no celular, né, passando o dedo lá e... Senhor, me liberta. Mas como que liberta, irmão? Apaga essa cena do seu celular, tira essas fotos do seu celular, tira esses e-mails, tira essas pessoas que tá aí no seu zap aí, que só te traz transtorno. Eu, como pastor, que não poderia, eu bloqueio determinadas pessoas. Tem grupo lá que, dependendo das coisas que a pessoa colocar lá, eu saio do grupo. Eu não sou obrigado. O meu compromisso não é com eles, é com Deus. Porque às vezes é porque como é que eu faço? Eu vou desagradar. Irmãos, eu não sei se os irmãos pensam desse tipo, mas uma das coisas para mim, eu trabalhei muitos anos, tinha dificuldade no meu trabalho, mas para mim, ser pastor é mais difícil do que trabalhar onde eu trabalhava. Ser pastor não é fácil. Sabe por quê? Não é servir a Deus, eu estou falando de ser pastor. Pastor não pode ser bonzinho. Pastor não pode passar a mão na cabeça. Pastor não pode adular. Pastor ele tem que falar a verdade. Pastor ele tem que extrair o melhor do irmão. Ele tem que chamar o irmão ao conserto. Ele tem que chamar o irmão, tipo assim, na regular, irmão, tá errado. E nem sempre as pessoas se agradam disso. Mas é a função que eu fui colocado, irmão. Eu não faço, tipo assim, não, eu faço porque eu gosto de... Não, eu ministro a palavra do jeito que Deus manda, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não quero ser cobrado de Deus. Por que você não falou a verdade para aquela pessoa e ele errou, ele desviou? Por falta de conhecimento? Não. Não vai ser por falta de conhecimento. Pode até ser, entendeu? Porque espremeu demais, ele não quis ficar. Mas por falta de conhecer a palavra de Deus, não. Porque eu gosto de ministrar a palavra de Deus. Porque eu falo, igual voltando para o nós estar falando, muitos de nós pedimos direção de Deus, mas na realidade nós queremos continuar naquele caminho. Gente, a palavra é tão clara. Clara. A palavra mostra para nós assim, ó, 2 caminhos. Aqui, ó, só 2. Eu posso escolher. Eu não sou obrigado a fazer o que Deus quer. Tem consequência, mas ele fala, só tem 2 caminhos. Não, eu quero ir no meio aqui, eu quero ficar em cima do muro. Não, pastor, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão. A indecisão em cima do muro, mais ou menos, não vem de Deus. Isso é do inimigo. Então nós temos que nos posicionar, ver aonde é que eu estou construindo o meu lar, onde é que eu estou construindo o meu local de trabalho, onde é que eu estou colocando a minha família, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Porque eu vou ser cobrado de Deus. Deus vai nos cobrar, Deus vai nos chamar a decisão, entendeu? Porque tem pessoas que não querem tomar a decisão. Tem pessoas que eles não querem mudar de vida, né? Eles querem ser apenas frequentador de igreja.
Vocês conhecem alguém que é frequentador de igreja? Tem muitas pessoas que são frequentador de igreja. Frequentador de igreja é aquele que ele não adora, ele não cultua, ele não oferta o seu tempo a Deus, ele não serve a Deus, ele quer ser servido. Ele vem na igreja só para buscar. Ele não traz o culto dele, ele não traz a reverência dele a Deus. Senhor, eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Não. Senhor, eu vim cá porque lá em casa. Senhor, eu vim cá porque lá no trabalho. Senhor, eu vim cá porque... Isso não é ser cristão, irmãos. Nós estamos nos faltando contentamento em nossa vida. Então, assim, nós estamos virando só frequentador, só vem à igreja quando as coisas apertam ou... Porque não está funcionando as coisas aqui em casa, lá no trabalho está difícil, então eu vou lá na igreja pedir oração. Pode ir, irmão, pode ir para a igreja, pode pedir oração, não sei se vai resolver. Porque às vezes a gente vem para a igreja, né? Deixa eu dar uma orientação com o pastor para a igreja, para nós todos. Deus, ele não quer só a nossa presença física, ele quer o nosso coração. Olha o que a palavra de Deus fala para nós em Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque às vezes a gente canta, a gente ora, às vezes a gente roda no manto, mas a hora que a gente sai, faz até aviãozinho, né, e tal, mas a hora que sai a porta da igreja, viu a irmã, a roupa dela? Nossa, aquele irmão é brincadeira, né, coisa difícil, né, a língua afiada. Não é crente, não se converteu, não entendeu, não veio na igreja para trazer o seu coração para Deus, ele veio aqui só para falar, às vezes até para aparecer. Deus quer o nosso coração, mas só que o querer o coração é porque ele vê o que tem dentro do nosso coração. Ele vê se nós somos humildes, ele vê se nós somos arrogantes, ele vê se eu sou soberbo, ele conhece o meu coração. Ele nos conhece. Júnior. Ir à igreja por hábito, né? Não, eu sou acostumado a ir na igreja, então eu tenho que ir. Ou então por medo. Ah, não, eu estou indo na igreja porque o meu pai está me levando, a minha mãe me leva. Não, irmão, isso é uma adoração mecânica. É uma adoração mecânica, não é algo que agrada a Deus. Tanto é que, assim, quando nós lemos na Bíblia ali, Jesus fala, vou ensinar vocês a orar. Aí alguns acham que orar sempre é assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não. Você tem que entender o que você está falando. Quando Deus fala para nós orar o Pai Nosso, ele está falando. Quando fala Pai Nosso, quem que é meu pai? Ixi, meu pai é Deus. Eu tenho que entender o que eu estou falando. Santificado seja o seu nome. Ixi, eu estou falando com alguém que é santo. Não estou falando com igual alguém. Eu tenho que ter reverência. Só que às vezes nós não pensamos dessa forma. Nós fazemos as coisas como mecanicamente. E esse mecanicamente não agrada a Deus. Tem pessoas, irmãos, que são cristãs. Eu tenho tristeza em falar isso, mas que não vai para o céu. Infelizmente. Tem pessoas que a gente fala assim, ó, são cristãs, mas não vai para o céu. Por quê? Porque o culto dele é mecânico, a entrega que ele tenta dar para Deus é igual a de quem? Caim, né? Você até oferta alguma coisa. Mas Deus, é só a gente ler que em Amós, Deus rejeita as ofertas, Deus rejeita as festas, Deus rejeita o culto, porque ele vê o coração. O seu louvor, se o seu louvor, irmão, se eu vier aqui na frente para ministrar, porque hoje a palavra vai ser que... Não, irmãos.
É na simplicidade, é no amor de Cristo, é na direção de Deus. Porque senão Deus rejeita. Aí eu tô vindo aqui para aparecer. Se eu vier aqui para cantar e chegar aqui e tipo assim, for de mim, Deus rejeita. Nós temos que entender isso, nós temos que trazer isso para dentro de nós, que o Deus vê o nosso coração. Ele sabe a intenção que eu estou aqui em cima do altar, por que eu estou aqui, Ele sabe. Ele sabe como que foi meu dia. Ele sabe que hoje eu tive até dificuldde de estudar, o que a pastora levantou, eu falei, ora para mim. A primeira coisa que eu falei para ela, não falei bom dia não, eu falei, ora para mim. Ela falou, já estou orando há um tempo. Então isso é obedecer a Deus. É você estar passando por situação, é você às vezes estar sendo afligido de uma forma ou de outra, mas você permanece na presença de Deus, permanece fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque às vezes, irmão, o que é ministrado aqui, eu sei que nem todos recebem, nem todos recebem, alguns rejeitam. Por que nós rejeitamos? Porque é correção. A correção nem sempre ela é bem-vinda nas nossas vidas. Às vezes nós temos esse negócio de quem que está achando que ele é, gente? Aí, mas meu pai, esse velho, quem que está falando assim comigo? Nós temos rejeição. Eu em casa, irmãos, a pastora aponta o dedo para mim e fala alguma coisa, aí eu já cruzo os braços. Aí ela continua, aí os braços vai descendo, aí você reconhece que você está errado, você reconhece que o que você fez não está certo, é assim que funciona. Só que nós temos que entender que essa rejeição que está em nós não vem de Deus. Essa rejeição é coisa que o inimigo às vezes coloca nas nossas mentes. Vou falar não, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós... É porque tem dias, irmãos, que vem assim na minha cabeça, ó. Hoje você pode ir para a igreja armado, porque o trem vai ser feio. Vem, eu falo para ela, falo assim, vai, pode ir. Eu falo, não, eu sou crente, eu sou homem de Deus. O velho homem, eu sei que ele sabe nadar, que ele não afogou, que ele às vezes tenta se reerguer, mas não pode. A gente tem que todo dia sufocar ele. Essas coisas que são faladas na nossa mente, aquilo que vem e sopra, faz isso, fala isso, xinga, a pessoa está falando mal de você, vai lá e tira satisfação. Irmão, isso não vem de Deus. Você já viu aqueles desenhos que tem um anjinho de um lado e um capetinha do outro? É daquele jeito. Quando as coisas vêm na sua mente, você para e pensa. Jesus faria isso? É dessa forma, Jesus faria isso? Jesus agiria assim? Não, então eu não vou agir. A Bíblia fala que eu tenho que ser um imitador dele. Só que às vezes nós temos essa dificuldade. Só que quando, irmãos, as nossas bases, a base, o nosso alicerce, né? Ele foi feito através do conhecimento e da prática da palavra de Deus, nós conseguimos sobressair de muitas coisas. Porque a Bíblia fala, ó, quando você está nervoso, irado, o que a Bíblia fala para você? Lá em Efésios 4:26 diz assim, irai-vos, está dizendo assim, ó, não é pecado você irar, não. Só que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você não pode ficar uma semana irado, não. Você ficou nervoso. E outro detalhe, o seu nervosismo foi com alguma coisa que aconteceu e que a culpa não é sua, você não tem que chegar em casa e despejar na família. Você não tem que despejar no seu colega, no seu amigo. Você chega em casa, o marido ou a esposa, e fala, ó, eu estou um pouquinho nervoso, deixa eu descansar a cabeça, depois eu converso. Agora fica nervoso lá, irado, vem e descasca. A Bíblia nos ensina, entendeu? Você não tem o direito. Ah, pastor, minha esposa é muito enjoada, o que eu tenho que fazer? Você casou? Casei. A Bíblia fala para você o quê?
amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Só isso. Só isso que eu tenho para te dizer. E se falar, pastor, eu quero largar, eu vou orar para você morrer, porque fala que até a morte se separa. Então nós temos que entendermos que a Bíblia, ela traz para nós vários exemplos de como nós vivermos, o que eu tenho que fazer da minha vida. Ah, pastor, meu filho é muito difícil, eu não consigo, porque meu filho é sem educação. O que a palavra de Deus fala para nós em Provérbios 13, 24? Não poupa a vara do teu filho. Quem poupa a vara do filho, aborrece ele. Minha mãe, ela corrigia os filhos. Geralmente, ela assim, não batia muito não, era só 1 a 2 vezes ao dia. Ao dia, entendeu? Era 1 a 2 vezes, peia. Inclusive, ela tinha um chicotinho, entendeu? Não era vara não, um chicotinho, cabo de pau, um negocinho de cor desse tamanho. Era com chicote. Umas 3 lambadas tomava, umas 2 vezes no dia, para ficar esperto. Ah, pastor, mas hoje não pode bater nos filhos mais, hoje não pode corrigir dessa forma. Não, irmão, tem outras formas. Não dê tudo que seu filho quer, não faz tudo o que ele quer, porque senão você vai criar alguém que depois você não dá conta. Minha mãe também, nesse ponto, era inteligente demais da conta. Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu dando birra, né? Pretinho lá, cabecinha rapada, dando birra. Mas eu quero um pão inteiro. Os pão eram desse tamanho assim antigamente. Ó. Eu quero o pão inteiro. Ela falou, só tem um pão para nós dois. Eu quero inteiro. Ela foi lá, cortou a metade dela, passou a margarina e comeu. E eu tô lá emburrado, eu quero o pão inteiro. Ela foi lá, pegou outra metade, passou manteiga e comeu. Até hoje eu tô esperando o pão, que ela não comprou outro, entendeu? E deixou eu sem. É uma forma de ensinar filho. Às vezes filho dá birra, o pai pega, meu filho, não, moço. Eu fui educado. Se por acaso eu não prestasse, não foi falta de disciplina, não. Então, assim, não poupe, irmão, corrija. Vara da mãe, principalmente, não mata filho. Que às vezes nós só bajulamos, não, tadinho, deixa ele. Deixa não, irmão. Tá? Então, assim, a Bíblia, ela traz isso para nós. Explica tudinho o que eu tenho que fazer. Outro detalhe, filhos, atribua-lhes responsabilidade em Deus de pequeno. Que às vezes o pai ou a mãe coloca o lixo para fora, faz não sei o quê. E cadê o menino? Tá lá sentado no sofá. Dedinho no celular. E o pai e a mãe trabalhando igual bobo. Põe esse menino para pôr o lixo para fora, põe esse menino para pôr uma roupa no arame, para pegar uma roupa, põe esse menino. Ensina a trabalhar. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Isso é culpa nossa. Se você, irmão, se sente, ou se você é realmente um cristão convertido, um cristão que está tentando praticar a palavra de Deus, peça a Deus para abrir os seus olhos, peça a Deus para te mostrar aonde que ainda está as suas faltas, o que é que você não está conseguindo praticar. Pede a Deus para colocar direção na sua vida, para que você possa praticar a palavra de Deus. Porque a nossa base, irmãos, o nosso alicerce é a palavra de Deus. A nossa base, o nosso alicerce é Cristo. Se nós não buscarmos a Cristo, se nós não buscarmos conhecer o nosso dono, nós não vamos conseguir servi-lo. Você já assistiu algum filme onde tem ali aqueles mordomos, que eles sabem tudo que o chefe gosta? O patrão ali, entendeu? Café com açúcar, é sem açúcar, isso aqui é assim, isso aqui. Pois é, por quê? Porque ele se dedicou a conhecer o patrão dele ou o chefe dele. Assim tem que ser nós com Deus. Nós temos que nos dedicar a conhecê-lo. Porque muitas das nossas práticas erradas é porque nós não buscamos conhecer ele. Às vezes nós vamos só pelo achismo, né? Eu acho que é assim. Eu pensei. Não. Deus se revelou para nós através da palavra dele. Amém?
Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Pai, reunidos como membro do corpo de Cristo, para agradecer, para louvar, para engrandecer, para cultuar o teu santo nome, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir ao Senhor que o Senhor guarde cada família aqui representado, cada lar aqui representado, seja agora alcançado pelo Senhor. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando crê, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.